meu nome é Marcelo Zarski e eu não pensei em nenhuma frase hoje. Droga. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: nós vamos todos morrer! E aí, gente, eu sou a Pracy e não existe estrelas no céu que não possamos alcançar. Olha aí, ó. Toda filosófica. By High School Musical. É isso aí. Galera, a gente tá aqui hoje com a Paula, né? A.K.A. Pracy. É assim? Né? Pracy, E a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho dela, né? Ela vai falar um pouquinho mais pra gente como que é o trabalho dela, o que que ela faz e mais algumas outras curiosidades depois da nossa vinheta. Paula, então, assim, pra gente... Posso chamar de Paula ou você prefere que a gente chame de Pracy? Tanto faz. Tanto que chame. Geralmente a gente faz essa distinção, porque quem me chama de Paula é da área da dublagem, é da minha vida profana. Uhum. E aí o Pracy ficou mais conhecido pra galera da magia. Legal, massa. Então eu vou falar Paula, porque eu tô conhecendo agora. E daí, depois do decorrer do episódio, talvez eu chame de Pracy. Não sei. Tá bom? Mas assim, acho que é legal, Paula, você falar um pouco do que você faz, né? Tanto do trabalho, né, de dublagem, né, que você estava falando, e desse trabalho de magia também, que eu estava vendo lá no teu perfil, que tem bastante coisa nesse sentido também. E até falar, né, o Goya que sugeriu, né, a conversa, né, ele falou, poxa, tem uma mina muito legal, vamos falar com ela que vai ser bacana o episódio. E acho que para começar, para dar um pontapé, acho que é isso. Diretora musical, exatamente. Eu tenho um textinho depois que o Goya me mandou, depois eu vou colocar no episódio. Mas pode começar aí, Paula. Bom, eu sou a Pracy Paula Raci. O meu nome, inclusive, vem, né? Esse Pracy vem de P. Raci. E eu trabalho com algumas coisas hoje em dia. Eu sou dubladora, sou cantora desde sempre, aí me tornei dubladora. E ao mesmo tempo fui descobrindo a magia. Essas duas coisas são muito presentes na minha vida. Basicamente é o que são as coisas paralelas que eu levo juntas, unidas. E meu tempo é engraçado até, porque quando uma coisa sobe, a outra desce e é um sincronismo perfeito, assim. Agora eu tô atolada de dublagem, de direção, e aí abaixo as coisas da magia. E aí, daqui a pouco, magia, e aí curso, e alunos, e aí abaixo um pouco a dublagem. Parece sincronizado, assim, é maravilhoso. Mas isso atualmente é o que eu faço, o que eu vivo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você está na área de dublagem e música? Faz quanto tempo que você trabalha especificamente com isso na tua vida profana? Música fez parte da minha vida desde que eu nasci. Eu comecei a trabalhar efetivamente com música quando eu comecei a produzir outras pessoas. Eu já compunha, já ia atrás. A Kelly Key gravou uma música minha há milênios atrás, foi o nome de um álbum dela, que era Por Que Não? E nessa época eu compunha, cantava, tinha banda e tal, então eu levava muito a sério isso de composição, queria isso para minha vida, comecei a produzir. E aí fui cantar em banda de baile, fiquei um tempo fazendo isso. E nesse meio tempo, eu sempre fui atriz, mas não era uma coisa que eu super exercia, queria, eu sempre gostei de música. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de dublagem em 2015. E aí, 2008, na verdade, eu confundo as coisas, enfim. 2008 foi o meu primeiro curso de dublagem. E aí, 2012, eu falei, não, vou me profissionalizar. E aí eu me formei e comecei a trabalhar como dubladora, desde 2012. Eu vou te fazer algumas perguntas porque eu adoro a área de dublagem. No Brasil a gente tem fama de ser as melhores dublagens do mundo ou estar entre os melhores.
né? Principalmente a área de desenho animado, as nossas vozes são imbatíveis, né? Se eu não me engano, inclusive o Phil Collins elogia, né, uma versão que a versão que o Ed Mota fez das músicas do Tarzan, né, acho que 90 alguma coisa. E daí eu te pergunto assim, eu entendo o dublador, às vezes, tão ator quanto o ator que está ali atuando na película, porque você tem que convencer com a voz, esteja a pessoa vendo ou não, porque às vezes pode ser uma radionovela, um podcast, como a gente está fazendo aqui, mas a tua voz tem que convencer a pessoa daquilo que está aparecendo na tela. Então você não pode, por exemplo, fazer alguém que está gritando em voz baixa, né? Não é só casar a voz, é interpretar uma voz. É isso mesmo? Como que é o dia a dia disso? Exatamente isso. Eu não sei em outros lugares do planeta, eu já tive algumas experiências de que não, mas no Brasil você é obrigado a ser ator para poder ser dublador. E eu sempre dou o exemplo, você pega lá um puta ator, você pega o Brad Pitt, e aí você fala, olha, sua voz é parecida com ele, vai, dubla um ator foda, um monstro desse. Como é que você faz se você não é ator? Você vai ferrar todo com o filme, com a voz. Então você tem que ser ator e você tem que ser bom. Então às vezes você ouve, eu não sei se isso é uma coisa de que eu tô desse lado, eu sou diretora de dublagem, então eu olho, às vezes eu assisto algumas coisas que eu falo, nossa, essa pessoa está iniciando ou não tem tanta experiência, e tem muita coisa assim, às vezes a gente, eu mesma adoro dar oportunidade, a galera vem, todo o trabalho novo que eu pego, gente, tem gente nova querendo entrar, porque é um meio fechado, já foi mais, mas hoje a gente tem muita gente nova, e essas novas, elas entendem isso, eu sou uma delas, e a gente tenta expandir, só que para uma pessoa ficar boa, ela tem que treinar, e se ela não tem oportunidade, como é que ela treina? Né? Então assim, várias coisas que vão, a gente vê uma outra coisa assim que você fala, tá ruim, ai, sabe? Então às vezes não dá, às vezes a gente tem até que substituir, a gente deu uma oportunidade e fala, cara, não dá mesmo, mas vamos lá, continua estudando, sabe? Enfim. Nossa, e assim, existe muita diferença dos meios, por exemplo, essa parece óbvia, né? Dublar desenho animado, dublar filmes, dublar novelas e dublar documentário, por exemplo. São estilos de dublagens diferentes. Por exemplo, quem é especialista em fazer documentário necessariamente não vai pegar bem uma novela ou não vai atuar numa novela. Tem isso? Ou é meio tipo, quem faz tudo? Na dublagem, é assim, é como um ator que, esse ator faz bem comédia. Legal, é uma coisa que ele faz bem, isso não significa que ele não faça outras coisas. Fora a preferência, né? A coisa pessoal. Eu gosto muito de fazer reality, eu gosto muito de fazer filme, mas assim, eu faço anime pra caramba, eu faço desenho pra caramba, coisas infantis, eu faço voz de criança, então eu pego muito desenho, coisinha pra cantar, pra dublar de bebê. Então tem muita coisa que não necessariamente eu sou especialista nisso, mas eu vou pegando e cada vez que você pega, é o que eu falei, você vai ficando melhor, né? Você tá fazendo aquilo, às vezes nem é uma coisa que eu adoro, mas, enfim, eu já faço super bem, e é trabalho, então a gente, vambora, vamos fazer, né? Então tem assim, a única diferença de locutor para dublador, são DRTs diferentes, inclusive, eles são diferentes, você não pode fazer uma coisa fazendo outra. Na verdade, o dublador, ele até consegue fazer o de locutor, porque ele interpreta. Então, ele pode interpretar o locutor. Aí, o locutor, lógico, enfim, tem todas as nuances das duas profissões, mas uma, teoricamente, não pode fazer o que o outro faz. Uhum. E o mercado é muito difícil, não? Porque até acho que essa versatilidade também vem disso, né? Eu preciso comer, então não é todo dia que tem desenho animado, que a minha voz vai estar ali, não é todo dia que tem novela, e eu tenho que comer, então eu tenho que fazer de propaganda de farmácia até, né? É isso, né? Sim.
A gente acaba, pelo menos por mim e pelas pessoas em volta, né? Eu não conheço tanta gente assim. É engraçado, né? Porque a gente acaba fazendo uma bolha dos novos, entre aspas. Eu tô há 10 anos aí na dublagem, eu sou dos novos. Tem a galera, né? Que é da velha guarda. Mas eu sou dessa bolha dos novos, e a versatilidade que eu vejo entre os meus amigos, eu mesma fazendo uma moça de 40 anos, fazendo uma de 30, fazendo uma de 20, uma de 17, uma de 13, uma de 5 e um de 2. Eu faço todas essas. Então, e eu vejo a galera em volta de mim fazendo isso. E você pega escala de tudo quanto é jeito, porque às vezes ele fala, pega aí, ó, faz uma pontinha aqui no episódio tal. Então, aí você está fazendo uma enfermeira aqui 30 anos, 20 anos, mas aí no outro tem uma criancinha que só vai... Às vezes são coisas pequenas, sabe? Você pega uma e ele fala, já vai para outro episódio. Aqui faz uma senhora. Aqui... Vamos lá. E aí a gente faz essas dobras que a gente chama na dublagem, né? Ô Paula, e por exemplo, isso tudo é feito em um estúdio específico ou você pode fazer bastante coisa de casa, por exemplo, no teu estúdio em casa? Como que é, assim? Depois da pandemia, tudo mudou. A gente ficou mais ou menos 40 dias, quando entrou mesmo a pandemia, todo mundo em casa, 40 dias sem sair, sem dublar, e aí todo mundo começou a ficar desesperado. E antes tinha muito essa coisa de, não pode sair, sigilo, ainda tem. Só que agora, a gente estando em casa, e muitos estúdios continuaram sendo em casa, porque ficou prático para todo mundo, agora tá mais relaxado isso. Todo mundo sabe que você tá dublando uma coisa, você não pode sair postando, não pode sair filmando. Eventualmente a gente tira foto, a gente filma, mas a gente tem que esperar sair. Isso se, quando sair, o dono do que tá distribuindo, deixar a gente postar, porque já aconteceu, eu vi amigos de falar assim, não, você não pode postar que você dublou esse filme, não, que só quem pode postar sobre esse filme somos nós. Nossa. E aí tem que tirar. Mas expandiu muito com com a pandemia, e o mais legal é que começou a entrar gente que não está só no eixo Rio-São Paulo. Começou a entrar gente de Campinas, de Brasília, tem gente de todo lugar, e isso é muito legal, porque expandiu. E equipamento é muito caro, porque acho que você deve ter uma placa de captura, um bom microfone, né, e um computador que dê conta do recado. Basicamente é isso. Sim, na verdade, tem um microfone, você tem que ter um microfone condensador, tenha os requisitos mínimos que geralmente os estúdios pedem, uma plaquinha que não necessariamente é necessária, que não é mais necessária, porque hoje em dia tem os microfones condensadores que são USB, então você já espeta direto no computador, e o computador nem tem que ser tão bom assim, porque a gente não faz a gravação em casa, a gente faz remoto, ao vivo. A gente abre o vídeo, que pode ser no Skype, pode ser em algum streaming assim, streaming, não sei como fala, né? Esses programas de vídeo, e você abre esse programa, que é um site, então você não precisa ter nada pesado no seu computador. Isso é maravilhoso. A única coisa que você tem que ter boa mesmo é a internet. Então, a internet não dá. Se for uma internet ruim, ele chega a picotar do áudio. Mas uma internet ok, você dubla tranquilo. Com um microfone bom, você já manda ver. Ah, que legal. Então você faz quase todo o teu trabalho de casa hoje em dia, assim, né? 90% do meu trabalho é em casa, salvo exceções que alguns estúdios ainda querem, principalmente game. Game é muito restrito, então você tem que ir lá. Mesmo na pandemia, eles estavam fazendo um super esquema de limpar o lugar, aquelas luzes, e trocar tudo que tinha, e deixar um intervalo grande entre dubladores, porque tinha que ser presencial, porque tem aquela coisa do sigilo e tudo mais. Não que outros não tenham, mas eles mantiveram presencial e continuam presencial até então. Então tem alguns estúdios que voltaram presencial e é isso, mas eu prefiro em casa, vou te falar que eu prefiro em casa. Olha só, antes a gente tinha assim, eu tenho 4 escalas hoje, tá? Eu tenho às 10 da manhã em um, aí eu tenho, sei lá, meio-dia em outro, 4 da tarde, 6 da tarde. Eu tinha que, no mínimo, deixar 1 hora de intervalo para eu chegar
Agora, eu termino a escala às 11, ok, já pego o microfone, vou beber uma água, volto, 11 horas eu já começo em outro estúdio. Então, isso facilitou demais para os dubladores e para os técnicos que também dirigem, captam de casa, os diretores dirigem de casa, tá tudo bem mais fácil. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Com isso, também acaba não ficando pior para a tua voz, por exemplo? Não cansa mais a tua voz? Porque antes esse prazo que você tinha até de chegar num lugar no outro, de certa forma, você descansava, né? O gogó descansava. E agora, quando você faz tudo de casa, como você disse, você vai, toma um copo d'água, faz um xixi rapidinho, volta e já começa em cima, né? Isso não sacrifica demais a tua voz? Dá para você olhar pelos dois lados, mas se você puder pensar que eu fazia escalas de 8 horas seguidas, então assim, meio que dá na mesma, sabe? Tem dias que vão ser escalas maiores, tem dias que vão ser escalas menores. E aí um dia vai compensando o outro e você que lute com o exercício vocal para não ficar rouca. Agora vai fazer game. Nossa senhora, game, você é arregaçado de game. A maioria é gritaria. Cuidado! Olha a bomba! Não! Caramba, o que você fez de game já, Paula? Assim. Eu fiz Call of Duty. Que legal. Teve um do Star Wars, Rage 2. Inclusive, meu marido tava jogando esse Rage 2. Eu nunca tinha visto. Olha, eu dublei esse jogo. Aí eu fico lá assistindo ele jogar só pra ver. Ficar falando, né? Bonitinho. Que legal. Ah, que massa. Por exemplo, o trabalho da dublagem, ainda falando de dublagem, né? Por exemplo, chega um roteiro para você, por exemplo, você pegou um trabalho para fazer, você vai dublar um personagem ou alguma coisa ali, chega um roteiro explicando o que é o personagem, como é que é um histórico ou não. Só, você precisa fazer uma voz X aqui, agora é só isso. Como que funciona? Então, para isso que tem o diretor. Quando você entra numa escala, você tá com o técnico e o diretor. O diretor conhece a produção que você vai gravar. Então, se for relevante, porque às vezes nem é, às vezes é uma coisa pequena e tal, mas se for relevante, ele te dá muitos detalhes. Você é irmã do cara, você acabou de sair da cadeia e eu quero um tom mais triste porque ela é sofrida, sei lá, alguma coisa assim. O diretor vai literalmente te dirigir. Ou mesmo assim, for pequenininho, ele não dá um histórico tão grande. Ele fala, você tá naquela cena e foi atropelado alguém, você tá na rua e fala, ai meu Deus, socorro! Então é só isso, assiste e vai. Então a gente recebe o texto, ele fala qual é o personagem que a gente vai fazer, dá esse leve, né, essa coisinha em volta e a gente manda ver. Que massa. Deve ser... E você é diretora também, né, de dublagem. Sou diretora de dublagem e diretora musical para dublagem. Então, eu faço adaptações, eu faço toda essa parte de transcrever, né? Fazer essa versão brasileira da música, que as pessoas sempre falam, né? Mas não tem nada a ver com a legenda. Porque é uma versão brasileira e não uma tradução. Tradução você vai colocar ali na legenda, beleza, só que você tem que adaptar para soar bem em português. E é isso que a gente faz com as músicas. Eu faço muito música infantil, acho que a minha vida basicamente é fazer música infantil. Vários canais grandes aí que eu faço as produções e, nossa, é muito legal ter que mudar tudo, porque a intenção lá nos Estados Unidos ou lá na China, em outro lugar, é outra coisa. Por exemplo, Thanksgiving. No Brasil, Dia de Ação de Graças não faz nem sentido, a gente não fala sobre isso. E teve há pouco tempo uma música sobre isso. Como era o nome da música? Gratidão. Eu estava falando sobre a gratidão, que bom que estamos juntos, e não que é o Dia de Ação de Graças. Então a gente trabalha nessa adaptação mesmo da música para ela soar bem em português e fazer sentido para brasileiros. E mesmo na dublagem, acho que de filme ou reality, qualquer coisa assim, às vezes a tradução não cabe na boca, né? E aí você também precisa adaptar para caber no que a pessoa está vendo, né? Porque às vezes fica um textão desse tamanho e o gestual é um curtinho desse jeito.
E aí você tem que fazer isso. É mais ou menos aí, né? É o trabalho do diretor observar isso, mas a gente, com o tempo, com a experiência de dublagem, a gente já assiste o filme, a cena, lendo o texto e a gente já sabe o que cabe e o que não cabe. E aí a gente já sugere. E às vezes já pergunta para o diretor se é uma mudança muito drástica, ou o diretor mesmo já sugere, isso aqui não vai caber, tenta outra coisa, faz isso aqui. Então é um trabalho em conjunto. E eu acho que a experiência dos dois somadas é muito positiva. E por isso a gente vê tão bem assim, a dublagem, né, bem falada, e fala, caramba, o negócio é legal, porque a gente tem esse cuidado. Uhum. Só um pouquinho, Marcelo. Não, pode falar. Só continuar nessa linha aí que a gente estava vendo. Uhum. E daí, assim, é porque eu penso assim, por exemplo, que nem mangá, eu acho, ou desenho em geral, o mangá ele tem uma expressividade maior, mas eu acho que desenho em geral acaba sendo um pouco mais difícil de dublar, né? Porque você não tem tanta expressão facial com a boca, nada, né? Então você tem que meio construir de acordo com o que você está percebendo ali da cena, né? Não tem isso. Eu vou te dizer que eu acho mais fácil quando não tem assim. Porque você tá vendo a intenção da cena. Ele tá triste ou ele tá feliz? Ele tá bravo? Ele tá falando com alguém? Ele bufou? Então, eu acho que a foto ali tá fácil. E o que você fizer é muito mais fácil caber do que você pegar uma expressão humana. E tipo, o que ela tá passando com aquele rosto, com aquele olhar? Esses dias eu tava num estúdio e eu tava dublando uma novela e até eu conversei com a diretora, ela, nossa, você pega, né, esses detalhezinhos da expressão e eu achei engraçado ela falar isso, porque isso é o básico. Se a pessoa tá, sabe, não sei, sabe, as expressões que faz com a cara, né, com o rosto, isso é o mínimo. Vai mudar a forma que você fala, vai mudar a forma que você solta o ar, que você puxa o ar. Então, eu acho que acaba sendo mais complicado, apesar de, hoje, automático, eu não penso sobre isso quando eu tô dublando, eu simplesmente faço. Uhum. E por isso que tem que ser atriz e ator, né? Até, né? Por causa, né, desse tipo de coisa. O que eu ia perguntar agora, rapidinho, por exemplo, assim, se você... eu não sei se é a mesma coisa ou não, mas, por exemplo, em trabalhos de trilhas sonoras e coisas de filme, né, que tem o pessoal lá que faz Foley, que faz os vozerios, sabe, essas coisas assim, você já fez alguma coisa, tipo ala, essas coisas assim, sabe? Um monte de gente aqui, sabe, pra fazer esse tipo de coisa, ou não? É só dublagem específica, sabe? Só alguma coisa específica de dublagem mesmo? Ou você já fez essas outras coisas, ou faz essas outras coisas também? Não sei se eu entendi, porque eu faço vozerio na dublagem. Ah, tá. Não, mas é que eu digo então, assim, por exemplo, pra um trabalho específico, assim, sabe? Por exemplo, um filme que vai precisar de... É uma cena que tem uma galera ali conversando, aquele monte de vozes ali e tal. Especificamente, o diretor precisa, ou a diretora precisa que tenha pessoas falando várias coisas aleatórias ali para compor uma cena, vamos dizer assim. Isso é feito na dublagem? Aí seria o trabalho de atriz mesmo, estar presencialmente, é isso? Não, daí no caso só na dublagem mesmo, só no som mesmo. Que, por exemplo, assim... Sim, mas então... É na dublagem isso? Isso chama vozerio. Sim. Antigamente, a galera fazia junto e tal. Vozes de fundo como uma TV na sala. Isso, então, a gente grava isso. A gente grava. Então, fala assim, você vai fazer a mulher da TV. Então, tá dois conversando na frente e a mulher. Hoje a temperatura vai ser não sei o quê e a gente não sei o quê, blá, blá, blá. Então, você é escalada pra isso. Entendi. Vozerio de bar. Galera tá festejando ali, que é sexta-noite, happy hour e tal. Então, eu quero mais uma, traz aqui, tira uma foto, sabe, coisas aleatórias que você sai falando. E isso sozinha, hoje em dia é tudo sozinho. É mesmo? Muito raramente você é escalada com outras pessoas. Para vozerio é até um pouco mais comum,
de ter 2, 3 pessoas ao mesmo tempo no estúdio, mas geralmente não, geralmente é sozinho. E você ia ter que fazer, no caso você tem que fazer um monte de vozes aleatórias, assim, seria? Ou às vezes não, às vezes... É a sua própria voz, é a sua própria voz, mas as histórias são aleatórias. Então, tem vezes que eu tô dublando, eu falo, gente, acabou meu estoque de história, não sei mais o que falar. Entendi. Não, era essa pergunta que eu queria fazer, mas você já explicou. Porque eu imaginei que era diferente, né? Imaginei que eram várias pessoas, você era escalada só pra um. Você vai fazer especificamente isso, e daí outra pessoa ia fazer outra coisa, então... Mas... Mais ou menos isso, só que, por exemplo, no vozerio, você vai fazer só vozerio num filme, por exemplo. Você não vai fazer ponta nem nada. Você vai em todos os vozerios do filme, o vozerio da escola, o vozerio do escritório, o vozerio da rua quando aconteceu um acidente. Você vai em todos. E aí, todas as pessoas que eles escalam para isso, não é que ela vai dublar aquela específica, a não ser que... o diretor tá vendo e fala assim, tem uma mulher que levantou e abriu a boca, assim, faz ela. Aí você faz, mas assim, sem texto, você vai entendendo a cena e falando. Entendi. Vozerio é um negócio que você precisa ter repertório, viu? Entendi. Tipo o filme da Marvel com Thanos destruindo uma cidade, aí você vai fazer gente gritando no fundo, alguém falando, meu bebê. Vai, Corinthians. E rola de colocar umas piadas assim no meio ou não pode? Às vezes rola, às vezes rola. A gente tenta, como a gente faz a adaptação, né? Não é a tradução, é a versão brasileira e tem que fazer sentido em português, então a gente faz as nossas piadas. Teve um anime que eu dublei, que a menina, uma das menininhas, eu dublei ela, mas eu também estava dirigindo. Uma que contracenava comigo, ela era um milho, era uma espiga de milho. Ela tinha um lacinho de milho, enfim, ela era um milho. E aí eles estavam no meio da lava, e não sei o que, corre, não sei o que, correndo. Mas a piada foi fácil, né? Eu vou virar pipoca! É isso, sabe? Mas é uma coisa que não tinha no japonês. E a gente colocou e ficou bonitinho, ficou engraçadinho. Tinha tudo a ver com a cena. Não sei se eles não pensaram e tal, mas pintou essa ideia e a gente colocou. A gente geralmente tem uma certa liberdade, a não ser que o cliente seja muito específico. Tem que ser exatamente. Tinha uma novela que eu estava fazendo, que era uma novela portuguesa, e a gente não podia nem adaptar muito para falar como falava no Brasil. Eles queriam muito certinho como falava ali, no máximo trocar as palavras que não fazem sentido pra gente no Brasil, mas a ordem, sabe, o português de Portugal, ele é bem diferente, né? Bem mais formal, né? E a gente não conseguia mudar tanto, até que no final da novela eu vi que eles foram amansando o negócio, e aí falou, não, tá bom, já foi melhorando. E é engraçado, por exemplo, uma dublagem que para mim ficou histórica é a dublagem do primeiro desenho dos Incríveis, da Pixar, Disney Pixar, né? Ficou fabulosa, porque eles adaptam tudo. Tem lá o professor, o professor, né, do Flecha, que é de Portugal. Aí eles usam muito piadas paulistas, né? Durante o desenho, falam de ruas de São Paulo, tem a perseguição, olha, né? Tá tendo assalto a banco na Avenida Paulista, papapá. Então você percebe muito isso. Se você prestar atenção, você vai percebendo essa dublagem geográfica, digamos assim, né? E eu tenho uma pergunta para ti, Paula. Como é que você envelhece a voz? Porque, por exemplo, fazer uma voz mais de criança, todo mundo mais ou menos fala, né? Inclusive, quando em começo de namoro é muito comum. Agora, ninguém faz uma voz de velho num fim de namoro, né? Então, já é bem mais difícil. Como é que você interpreta a idade na voz? Conta para o nosso público. Eu não sei se é com todo mundo isso, mas todo lugar que eu já trabalhei, quando falava em ser mais velha, falava em pesar a voz. Então você usa uma coisa mais assim,
pra falar, sabe? Você não fala tão estridente assim, ou então como uma afetada de 17 anos. Você desce, você vai... A menos que seja Narcisa. Então, tem essa. Mas você vai descendo, e aí entra no caricato de você fazer mais pra velhinho, né? Aquela coisa de, meu filho, você está aqui, sabe? Mas caricato, é uma coisa de desenho e tal. Porque tem, né? Tem os dubladores que têm esse timbre. Então, às vezes você tá ali brincando e fala, gostei, faz essa aí pro desenho, coisas do gênero. Eu já fiz bastante dessas caricatas que você fala, sério? Tipo, tá bom, vamos lá. Mas... E eu percebi, eu adoro desenho animado, né? Eu sou fãzoca e eu gosto muito da fase antiga da minha infância, que era a Hanna-Barbera, que aí você tinha o Lima Duarte, você tinha pessoas fabulosas, atores super conhecidos hoje, ou pelo menos foram, né, durante um período, que hoje já estão fora também no mercado, e que faziam a voz dos desenhos da Hanna-Barbera, né? Então, a Tartaruga Tuxê, Maguila Gorila, Amanda Chuva. E aí, esses dias eu estava vendo essa leva de desenhos e eu me surpreendi, aliás, fica a dica não só para vocês, mas para o ouvinte que está aqui acompanhando, pegue esses desenhos antigos, por exemplo, o próprio Scooby-Doo, que é bem final dos anos 60, e você fica impressionado com o português daquela turma. Você vê num desenho animado a frase construída com um português assim quase castiço, sabe? Uma linguagem que hoje não se vê, nem no colégio, nem o professor usa. E aí você vê que tinha naquela época, no desenho animado, era um português mais formal, apesar de ser um desenho animado, do que o português que se usa hoje. Eu me surpreendi com isso, assim, eu não tinha a lembrança nossa, nunca é assim, né? Sim. Mas eu tô vendo 40 anos depois um desenho, eu falo, nossa, gente, é impressionante. Experimente, deve ter no YouTube alguns episódios antigos, né? Tuxê, Dundum, Manda-Chuva. O que eu estava vendo era Corrida Maluca, o Manda-Chuva. Legal. O Manda-Chuva me chamou a atenção, o Alligator me chamou a atenção e os Flintstones, né? A primeira temporada dos Flintstones. É impressionante que eles fazem as vozes de desenho animado, mas um português perfeito, né? Com frases, períodos longos, com pontuação correta. Você fala, nossa, gente, que pouquíssima gíria, ou gíria bem do período ali, né? Muito pontual, mas no geral um português assim que você vê que hoje quase não existe mais. Sim, porque eu acho que a gente quer ouvir, né? Uma coisa que é mais do que a gente está acostumado no dia a dia. Então, se chegar uma coisa toda formal... Uma vez eu dublei um filme que era do Holocausto, era super pesado, assim, era uma história de amor acontecendo ali no meio. E o diretor, na hora eu não me toquei, mas o diretor também não se tocou e eu só dublei, como eu sempre faço, do jeito que eu falo, naquela época. Mas eu levei uma comida de rabo. Como assim você dubla? Mas eu nem me toquei. Eu tive que redublar o filme inteiro, mais formal, sabe? Mas não é a menininha afetada de 17 anos, sabe? É um negócio lá atrás, então é um negócio todo sério, sabe? A gente teve que fazer, eu nem me toquei. Aí, a partir daí, isso foi lá no começo da carreira. E aí eu lembrei, falei assim, agora eu já sei, né? Então, que tipo de filme é? Isso faz toda a diferença. Porque se você for fazer um filme de época, você não pode dublar como os filmes que são hoje, né? É verdade. Você conhece o filme acho que foi muito difícil pro elenco. Você já viu do Osmar Prado, Desmundo? Não. Desmundo, ele é um filme que passa na época do Brasil colônia, e ele é um cara que vai comprar uma esposa, tal. É uma história bem desse período, assim, só que ele usa o português daquela época, quase de Camões.
E aí o filme, apesar de ser em português, ele é legendado, porque você praticamente não consegue entender o que eles estão falando, e os atores tiveram que fazer todo um trabalho de aprender a linguagem do período para falar daquele jeito. O filme ele não é dublado, são os atores mesmo fazendo, só que uma voz de época, com texto de época, tudo de época. Você não entende o filme. Aí ele tem legenda, tem opção de legenda. É muito interessante esse filme. E eu acho que deve ter sido dificílimo para os atores fazer. Porque você estraga a cena, né? Se você esquece no meio de uma fala longa, já foi. Sim, verdade. Mas esse de novo, né, o trabalho do ator, e se você não é ator, você não consegue fazer isso, né? É verdade. Sendo ator já é difícil pra caramba. Uma vez eu fui fazer um mineiro assim, hard, que era caricato também. E, nossa senhora, que difícil fazer um sotaque, fazer uma coisa, né, pesadona, assim, no sotaque, que era realmente era uma piada, era uma dupla que cantava e tal. E aí eles, por que, uai? Sabe, umas coisas assim, eu falei, gente, que difícil, né? Então é um trabalho complicado. Se você não é ator, pegar esses trejeitos pro ator já imagina pra quem não é, né? Nossa, Pode falar agora. Não, vai, Marcelo, vai. Não, eu ia perguntar, porque assim, eu abri aqui o perfil da Paula aqui no Instagram, daí tá, né, dubladora, cantora, diretora musical e mentora de magia mental. Aí eu ia puxar esse assunto. É mesmo. E daí, porque daí acho que só que daí eu ia mudar o assunto completamente. Não sei se o Goya queria continuar. Eu ia deixar a magia fazer tipo um terceiro bloco. Ah, não. Eu ia fazer o segundo agora, a gente falar sobre essa questão de direção musical. Ah, legal, pode ser. Como que então. é esse trabalho, e daí jogar pra música. Inclusive, eu acho que vai ter um pouco a ver isso aí. Legal. Né? Bora lá. Como que, então, para você falar um pouco do que é o trabalho do diretor musical, né? Tanto, acho que na dublagem, como, sei lá, eu, por exemplo, fico imaginando que você, por exemplo, assiste uma coisa e você diz, aqui cabe uma trilha de fundo, ou cabe botar alguma música soando ali. Não, o nosso trabalho pegar uma coisa pronta. Então ele já vem com a trilha, ele já vem pronto. O que a gente faz é dirigir os atores, os dubladores, fazendo isso em português. Eu faço também a adaptação, não é todo diretor que faz um e o outro. Eu faço também a adaptação, que é transferir a música para o português, fazer ela fazer sentido em português. Versionar, né? Então a gente faz essa versão e eu já dirijo. Então eu meio que faço tudo, eu adoro toda essa parte, né? Então eu faço a música, já gravo a guia e eu dirijo. E eu já gosto de gravar, eu gravo todas as vozes, às vezes nem tem outras vozes, mas eu incremento, falo assim, gente, eu vou colocar aqui, a música para a roda do ônibus roda, e eu tô lá abrindo a voz loucamente, não, calma, respira, porque é a parte que eu me divirto, sabe, de fazer soar lindamente as vozes juntas. E quando vem a pista, né, do filme ou do desenho, ele vem separado as vozes dos outros sons, né, ruídos de fundo, ruídos incidentais, sim, ou vocês acabam tendo que refazer também? Na verdade tem de tudo, né, mas o básico da dublagem, o consenso quando você vai dublar, você manda ME, que eles chamam, que é Music and Effects, e você manda o filme só com essa ME, né? Então você manda a imagem e essa ME. E aí a gente coloca a voz em cima. Então nessa ME, o que tem? Tem passos, tem passarinhos, tem a música, tem tudo que acontece no filme, só não tem as vozes. Então o que a gente faz é colocar a voz em cima. Tem produtos que chegam pra gente e falam, também não tem ME, se vira aí. Então, eu já vi muito técnico passando aí, fazendo, vai assistindo o filme, o que é que tem no original? Vamos caçar. Tem passarinho, tem vozerio de restaurante e não foi gravado.
Então, vou pegar, enfim, é um trampo complicado. E com música, a mesma coisa. Às vezes a gente tem que gravar uma música que não veio só o arranjo pra gente, porque a gente tem a original. Às vezes eles mandam as vozes abertas, as pistas, né, separadas, quando tem mais de uma voz, mas é muito raro. Geralmente é a original, o arranjo e a ME, que são as reações todas, enfim, né? Qualquer outro barulho que tenha na música, às vezes, buzina, enfim, né, música, eu trabalho muito, muito com música infantil, então, aí quando você vai gravar as vozes, você ouve só aquele playback, né, para conseguir harmonizar as vozes ali, e aí o trabalho do diretor é dirigir esses cantores, não rolou, faz de novo essa, cuidado com o ataque, não, você mitonou ali, volta, vamos fazer essa, a nota não tá certa, ouve de novo. Então, e a gente tem que fazer igualzinho a guia, porque senão vai dar diferença depois, principalmente se tem mais de um diretor dirigindo o mesmo projeto, que acontece. Então, eu estou dirigindo você está dirigindo outro dublador no mesmo projeto. Se o dublador faz alguma coisa diferente da guia, aí já não sinca as palavras, um faz uma palavra mais rápida, outro faz a palavra mais devagar, ferrou. Por isso, a gente tem que dirigir o gato se esfregando no computador, gente. A gente tem que dirigir para ficar igualzinho a guia, para evitar problemas depois, para não ter que regravar e tal. Entendi. E me diz uma coisa, é muito diferente você dirigir, por exemplo, uma trilha, por exemplo, né, versionar uma trilha adulta ou uma trilha infantil? Tem alguma que seja difícil ou as duas têm o mesmo nível de dificuldade? Eu acho que o infantil, eles esperam menos complexidade. Aliás, é até bom. Vou rimar mar com ar, é melhor do que, sabe, fazer uma coisa completamente, uma rima inusitada, alguma coisa assim. Então, eu tenho essa liberdade de rimar essas coisas mais fáceis, que é o que um bebê vai ouvir e vai falar, tá bom, mar, ar, ele sabe o que é, sabe? E aí uma música, quando ela vai, né, ficando um pouco mais madura, você tem que ir melhorando essas rimas. Quando tem rima, enfim, né? Essa ideia, enfim, a forma que passa. Um exemplo que eu acho bem interessante, eu gosto muito de Frozen, né? As músicas de Frozen. E se você vai ver a letra da Let It Go mesmo, né? Livre estou. Nossa, olha a complexidade dessa letra, tanto em inglês, fractais. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi fractais na minha vida, foi com Let It Go, sabe? Então, profusão, gente, tipo... Então, isso é uma coisa que já é uma coisa mais adulta, não é... e é engraçado eu falar que isso é uma coisa mais adulta, porque é um desenho e é infantil, mas é que eu trabalho muito com... a lá galinha pintadinha, coisas do gênero, que é bem para bebezinhos mesmo. Então aí a gente tenta evitar palavras difíceis, que a gente pensa, e se o bebê quiser cantar? Ele vai saber o que é profusão? Fractais? Melhor não ainda, vamos facilitar, né? Então essa acho que é a principal diferença de uma música, né? Mais para cima e uma mais para baixo, em idade. Uhum. E, por exemplo, assim, filmes que não são... digamos que tem um filme... Esses filmes lá, filmes da Disney, por exemplo, né? Que tem lá um personagem principal e esse personagem sempre tem música nos filmes, assim. E ele vai cantar. Por exemplo, geralmente o dublador desse personagem é o mesmo que vai estar fazendo a canção ou não? Pode, por exemplo, tem o personagem principal, mas o ator ou a atriz que está dublando não canta. E daí, na hora da canção, por exemplo, ele tá cantando, mas é outra pessoa cantando. Isso rola bastante? Rola, mas eu sei que eu nunca fiz nenhum filme da Disney.
converso com amigos e eu sei que hoje em dia eles só pegam um dublador se ele cantar. É o que eu sei. Mas, por exemplo, da própria Disney, o filme Enrolados, foi o Luciano Huck que dublou o José. Só que quem canta é o Rafael Rossato, que é um dublador que canta. Então, eles tinham muito isso. Você é a dubladora, mas você não canta? Tudo bem, vou pegar outra pessoa para cantar. E acontece isso muito comigo quando eu recebo uma produção que já está escalada. Já tem os personagens fixos, só que de repente vai todo mundo cantar. E aí, o que faz? E tem gente que não vai. E olha que eu faço uns bons milagres, mas tem gente que simplesmente não dá. Não rola. E aí a gente tem que substituir, pega alguém que tem o timbre parecido e vambora. Não, porque eu fico pensando, né, que, poxa, né, vai que você pega algum dublador que não canta, né? Daí, né? Nossa, várias vezes. Eu tenho vários amigos que eu fiz cantar porque meio que não tinha jeito e é ele e tal. E eles até hoje, nossa, milagreira. Você faz um negócio que faz cantar. Mas assim, tem um limite, sabe? Não dá pra gente também... Nossa, é difícil. Eu sou bem chata com isso. Eu gosto de eu escolher o elenco, porque eu sei com quem eu vou trabalhar, eu sei que eu não vou ter problema, eu sei que o resultado vai ser bom. E eu sou conhecida por ter esse resultado bom. Então é complicado chegar a dubladores aleatórios que já foram escalados, que não cantam, que eu não conheço, e eu dirigir esse projeto. Faço, mas não faço tão feliz, porque eu sei que não vai ser tão bom quanto se fosse do zero, sabe? Quem vai trabalhar, vou fazer um teste. E sempre nessas, né? Pegando gente nova, tô sempre pedindo material pra galera, pra poder dar essas oportunidades, né, pro pessoal. Que legal. Fala, Goya. Não, eu ia puxar o tema nosso da magia. Da magia. Sim, fiquei curioso. Eu ia perguntar, então, eu vi pelo teu histórico que você comentou que vem encontrar respostas, né? Como é que entrou a magia na tua vida? Conta um pouquinho pra gente. A magia entrou na minha vida depois de 20 anos de igreja evangélica e ter muita fé e nada dá certo. E eu falava, pô, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou filha do dono? O que acontece? Se eu sou filha do dono, eu tô pastando tanto, então não quero. Eu achei que eu ia ter algum benefício por ser filha do dono. E não tava tendo. Mas eu segurei isso por muito tempo e eu sempre fui a Prace apaixonada, né? A minha vida sempre girou em torno de amor. Então era sempre isso que eu estava querendo resolver. Desculpa, gente, ele pôs a mão aqui, eu achei que ele estava... Então, eu sempre fui a apaixonada e tal... E eu queria resolver isso. E uma hora eu descobri que podia ser uma coisa espiritual. Alguma coisa de outras vidas e tal. E aí fiz o que tinha que fazer na igreja. E ungi a casa. E fiz corrente. Falei com o pastor. Fiz um monte de coisa. E não funcionava. Eu ainda estava na mesma. Foi aí que eu falei, talvez eu esteja procurando no lugar errado. Se é alguma coisa espiritual e a igreja acha que tudo é do capeta e não tirou o capeta, então... Vamos lá, vamos tentar ser amiga do capeta para ver o que ele quer. Foi aí que eu comecei a estudar, eu comecei a procurar outras coisas. Mas... E caí na magia. Pois é. E aí, eu acho que a magia... eu, inclusive, esse fim de semana estava dando uma aula com o Yair Alonso sobre aquela literatura de Halot, e a gente estava falando, né, que eu, em especial, no meio dia, eu estava comentando que a magia... No Egito, ela é chamada de palavras de poder, Recal, né? Então, Isis, por exemplo, é a senhora das palavras de poder e senhora da magia. E acho que você deve perceber isso, né? Enquanto dublador, enquanto música, né? Enquanto artista, que a magia ela tem muito a ver com o verbo, com a voz, com aquilo que você expressa, né? Acho que é com expressão. Né? Como é que você vê isso? Eu tenho uma percepção já dessa coisa do verbo, né? Dessa coisa de
profetizar, não é de hoje, assim, de tentar falar coisas boas. E isso veio muito também de eu começar errado, vírgula, né? Eles têm uma filosofia interessante, só usam a palavra errada, que é o lance da física quântica. Mas eles, o negócio do pensamento positivo me ajudou por muito tempo. E isso veio vindo, porque quando eu ia fazer meus rituais, aí eu já aprendi, não vou usar negativa, eu vou colocar na positiva sempre. Não é que eu não quero, eu sei o que eu não quero, então o que eu quero? Sabe, colocar sempre no positivo. Isso me ajudou bastante. Tanto em música, em todos os trabalhos que eu faço, é uma coisa que eu me preocupo. Eu não saio falando essas coisas para baixo, sabe? É sempre pensando para cima. Aquela vibe gratiluz, sabe? Que eu saio dela, mas ela não sai de mim. Então, eu tô aqui gratiluz, graticórnio. Mas eu acho que na realidade, acho que existe, né, uma corrente até da própria psicologia que diz que você precisa eliminar o não da vida, né? Porque na realidade o cérebro registra o não. Então, quando você diz assim, putz, não posso esquecer de pagar aquela conta, você já esqueceu, porque o teu cérebro registra, eu vou esquecer de pagar a conta, né? Ele elimina o negativo, né? Então você tem que trocar. E aí, por exemplo, dizer, amanhã eu preciso pagar a conta de luz. Amanhã eu vou buscar um emprego. Ou não posso voltar para casa sem trabalho, né? Pronto, você já voltou desempregado de novo. Então você muda a construção da frase, tornando ela positiva, né? Nesse contexto, né? Que aí acho que também sai um pouco dessa coisa se o mundo é cor-de-rosa. Não, o mundo não é cor-de-rosa. A questão é a tua postura diante do mundo, né? Por exemplo, ao invés de dizer o mundo não me mete medo, diga, eu enfrentarei meus medos, eu enfrentarei o mundo. Sim. Eu acho isso muito legal. A forma que você olha para a coisa. E eu lembro até num trabalho, fui muito tempo adepta de ayahuasca, e num dos trabalhos eu lembrei disso e vivenciei muito, porque tem uma música que vai sair nesse meu álbum que eu estou lançando agora, é um EP, eu descobri agora que tem essa diferença, para mim era CD, um CD de glitter igual do Rouge, enfim, mas agora a modernidade, e a música fala, basta saber para onde olhar. Então, tipo, é só você saber para onde olhar. Tem beleza, tá uma merda? Tá sempre uma merda, mas escolhe olhar para onde não vai te deprimir, né? E você hoje, você consegue se enxergar numa vida afastada da magia? Eu acho bem difícil voltar atrás. A magia, como conhecimento, ela te abre muito. Ela te deixa... Eu acho que a magia quando você entende de verdade, onde você entende que você nunca vai saber tudo. E que você vai estar sempre buscando. Porque você está sempre aprendendo. E você quer aprender. Você não sabe? Não sei. Não sabe? Então vamos pesquisar. Não vamos falar merda por aí. Vamos pesquisar. Então eu acho difícil não estar mais. Não tem como tirar. Já expandiu, né? O cérebro já foi, já era, nessa vida já expandiu. Então, ainda que eu não pratique mais rituais, eu ainda tenho todo o conhecimento de fazer. Aliás, eu pratico muito pouco, não mais, é raro quando eu faço um ritual para mim. Porque a gente já assumiu, a gente já vive a magia, a gente já é a magia, a gente acorda a magia, a gente dorme magia. A gente sabe como as engrenagens do universo funcionam para não ter que ficar fazendo rituais. Eu sei como isso funciona. Não dá, vou culpar o Daimon, vou culpar o Exu, vou culpar o capeta. Não, por que aconteceu isso? Porque eu não fui boa o suficiente, ou porque merdas acontecem. Mas o que eu faço com essa merda que aconteceu? Então, tudo isso faz parte da expansão que eu tive depois que eu saí do cabresto. Que era quando eu me considerava ali, não, tenha fé, entrega a sua vida. Eu entreguei 20 anos, não fiz porra nenhuma da minha vida. Quando você pega para você, toma posse da vida que é tua, aí sim, você pode para onde você quer ir. É você que dirige.
para de deixar o ônibus na mão do outro, não tem ninguém lá na frente dirigindo. Então, eu acho que isso mudou muito, assim, não tem como voltar atrás, não tem como desvincular mais da magia. Eu acho que a magia, dentro do que você está comentando, acaba caindo muito no que o Sêneca dizia, né? Não existem bons ventos para quem não sabe onde vai. E acho que até para quem está aí ouvindo a gente, eu pelo menos entendo, você acabou de dizer isso, a magia como conhecimento, mas principalmente que a pessoa comum, na realidade, ela vai batendo cabeça, né? Então ela vai tentando, que nem carrinho de bate-bate. Né? Ela vai dar a cabeçada aqui, dar a cabeçada ali. E acho que quando você começa a estudar a magia e a compreender como o universo funciona, aí é o que você disse, você assume o leme e você diz agora, vai acontecer merda, mas é a minha merda. Eu não sou obrigado a engolir merda alheia. E aí fatalmente vai diminuir essa eventualidade, essa quantidade de eventualidades vai diminuir, né? Porque pelo menos você sabe aonde você quer chegar. Eu entendo muito aí, por esse lado, né? Acaba também o coitadismo de aconteceu essa merda e, poxa, será que eu tinha que aprender alguma coisa com isso? Eu sou da opinião que você não tinha que nada, não existe um destino, mas já que aconteceu, o que você aprende com isso para não acontecer de novo? Ou quando acontecer, você já está preparado para não te derrubar tão fundo? Então vamos aprender com isso ao invés de, ai, olha o que aconteceu comigo. Sim, aconteceu merda com você, aconteceu merda com outro e sempre vai ter alguém com uma merda pior. Então assim, se quiser competição, vai ter sempre. Então aí é uma escolha sua, né? O que você faz com isso? E no teu ver, a magia, então, ela não é uma questão de credulidade, não é aquela magia que o pessoal chama de magia, como que é, animista, né? Então, para que fica claro, né? Não é aquela magia, vamos adorar o sol, a lua e as estrelas. Não, é basicamente conhecimento, entender o mundo ao seu redor e ver como você pode utilizar isso a teu favor. É nessa então, linha? Sim, mas quando você entende isso, você pode adorar o sol, a lua, as estrelas, que vai funcionar. Então, o negócio é você ter uma visão de que só Jesus salva e outra, você tá atrás e entender que sim, Jesus pode te salvar, mesmo que ele não exista. Entende? Nossa, eu viajei aqui. No que você viajou? Não, é porque eu tava... quando vocês estavam falando, as coisas que me vinham sempre na cabeça, assim, quando a Paula falou, tipo, dava a impressão de que você tava buscando algo, né? Tipo assim, você buscou algo, assim, pra sua vida na religião, vamos dizer assim. Eu não sou religioso, eu não tenho religião nenhuma, então... tipo, já frequentei a igreja da mesma forma que você, né? Eu fui criado numa família de igreja católica, tive que fazer catequese, obrigado, porque a minha mãe me obrigou a fazer, foi horrível, mas enfim, eu questionava a professora, eu falei, porra, mas por que eu tenho que fazer catequese, né? Pô, enfim, mas essa busca por um caminho. Daí a frase que me vinha na cabeça foi uma frase do livro lá do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, quando a Alice pergunta pro gato lá que ela não sabe qual caminho que ela deve seguir, daí o gato fala assim pra ela, mas pra onde você quer ir? Daí ela fala que não sabe aonde, daí ele fala alguma coisa assim, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve, né? Daí quando vocês estavam falando isso, tipo, me vinha muito isso na cabeça, porque eu acho que a gente tem que determinar talvez algo para nossa vida, um objetivo que você quer buscar e ir atrás desse objetivo, independente, sei lá, de onde você tá. Como foi a sua vivência, né? Porra, fiquei 20 anos na igreja buscando algo, buscando alguma coisa, não me trazia nada. Vou procurar outro caminho que me traz alguma resposta, né? E talvez pode ser, que nem você falou, essa resposta às vezes pode ser que tá ali, pode ser que não tá, pode ser que sei lá, que vai acontecer uma merda e é assim mesmo, a gente tem que entender não entender, é que eu acho que a gente querer entender tudo
né? E tem coisa que não tem como entender, né? O Goya fala isso sempre, que a vida é caos, né? Tipo assim, caos e ordem. Às vezes você tá certo, às vezes não. E assim, né? E é isso, né? Mas é isso que eu tava viajando quando vocês estavam falando. Lembrei do Alice no País das Maravilhas ali. Eu, por muito tempo, não sabia onde exatamente. Eu sempre quis resolver o lance do amor, isso sempre foi muito presente na minha vida. Tudo quanto é vídeo que você vai ver, a magia era pro boy voltar. Sempre a magia que eu buscava era pro boy voltar. E foi o caminho que eu trilhei. Não tenho vergonha, não tenho nada disso, porque tudo isso me tornou o que eu sou hoje. Eu aprendi o que eu sou hoje porque eu vivi tudo que eu vivi. E eu sou muito de meter as caras, de fazer. Então eu li o livro, ok, vamos fazer. Em seguida, ficar 2 anos estudando, que nada. Eu terminar, fechava o livro e falei, tá bom, cadê? Preciso do triângulo, do tapete, preciso do quê? Vamos fazer. E eu fazia, me dei mal várias vezes, de fazer pedido errado, de pegar uma energia aleatória que ficava mal. E aprendi assim, tentando. E aí, conforme eu ia aprendendo e as coisas iam melhorando, porque eu tentava, aí eu me interessava assim, peraí, deixa eu entender o que foi que eu fiz. E aí eu ia estudar. Então, foi diferente. Eu lia qualquer coisa, ia fazer, e depois que eu ia fazer, peraí, deixa eu entender o que foi que eu fiz aqui. E nessas que foram indo, porque começou todo com uma descoberta de mim, que era o nome do meu canal antes, Na Descoberta de Mim. Então, com toda essa descoberta da magia, de rituais, de descobrir essas engrenagens, de como funcionava, para depois realmente ter um embasamento do que eu estava fazendo. Demorou. E a magia para você, como você define ela hoje? Ela é coisa do demo? Ou é demo para um, demo para outro? Se for do demo, eu sou o próprio demo. Mas né? Quando você come da árvore do conhecimento, você não é expulso do paraíso? A magia não é o conhecimento? Tá explicado, é do demo pra caralho. Porque você vai ter conhecimento, você vai saber, você não vai, desculpa, se você vai aprender magia, você não vai mais poder culpar Jesus, Deus, a inveja do amiguinho. Você vai ter que trazer o negócio para si. A responsabilidade é tua. Mas a inveja, ele é muito invejoso. E por que isso está te afetando, Jesus? O que você está fazendo errado que isso está te afetando dessa forma? Vamos melhorar, vamos procurar, nem que seja, vamos fazer um banimento, vamos fazer um ritual de proteção, vamos fazer alguma coisa para que não te afete mais, se é nesse campo mais metafísico, então vamos. Se isso te faz, né, bem, mas culpar as coisas porque você não consegue, eu não consegui isso por causa de alguma coisa, não. Ou você não foi bom o suficiente, ou acaso não era você naquela hora, apareceu outro, enfim. É isso, a vida tá rolando e você só tá lá vivendo. Agora aproveita, pega. Tá e no começo o teu canal se chamava Na Descoberta de Mim. Sim. E hoje, qual é o nome dele? Hoje em dia é o Magia com Tracy. Eu confesso que eu gostava muito do Na Descoberta de Mim. Eu tenho um livro, eu escrevi um livro com esse nome. E eu não mudaria. Mas por questões de marketing, a gente teve que unificar todas as minhas redes, cada uma era um nome diferente. Então, todas as minhas redes agora são Magia com Tracy. Então, mas o Na Descoberta de Mim tá no meu coração. E o que você oferece no teu canal, especificamente? Me conte. Eu falo muito de empoderamento. Como eu vim da igreja e de um lugar onde eles falavam, sou pequeno demais. Tipo, não sou pequeno demais. Não sou teu servo. Que servo, caralho? Não. Eu vim dali e eu via o quanto as pessoas achavam lindo você se diminuir. Confundindo humildade e humilhação. É isso. E, enfim, é isso que eu falo, eu tento empoderar a pessoa, para primeiro tirar todo esse medo dela, eu explico para ela racionalizar sobre isso, vamos pensar
sobre o que você está falando? Ah, porque você vai para o inferno. O que é o inferno? O que é o bem e o mal? Eu trago essas questões para ela pensar. Eu falo muito, eu tenho um evento que eu faço que chama Mestre do Destino. Eventualmente eu faço. Aliás, já faz bastante tempo, provavelmente em breve faremos de novo. Mas nesse evento eu falo todas essas questões para ela pensar. E eu falo, eu estou falando para você não acreditar em Deus? Não, eu estou falando para você questionar. Porque se você, depois de questionar tudo isso, ainda quiser acreditar em Deus, você não vai estar sendo um idiota. Você não vai estar lá por medo, você não vai estar lá porque alguém mandou, você vai estar lá porque verdadeiramente você quis. E sabe que por muito tempo minha fé foi assim, porque eu era da Universal. Eu não era burra, eu sabia o que rolava. Eu vi todas as reportagens que todo mundo viu da Universal. Eu me importava? Não, eu escolhi estar lá. Eu fui de outras e tudo mais, mas eu escolhi ter fé em Deus naquela época. E olha que eu nem conhecia magia. Eu queria botar minha fé em alguma coisa e eu falei, eu gosto de acreditar em Deus, então estarei aqui, estarei louvando, estarei orando. E fiquei muito tempo lá, mas é essa questão. Quando eu precisei realmente de uma ajuda espiritual, eu não tive na igreja. Foi aí que saiu. E hoje em dia eu empodero essas pessoas. As pessoas sempre vêm com depoimentos no meu canal. Cara, você mudou minha vida, abriu os meus olhos, eu tinha medo. E principalmente já tem um tempo que eu tô trazendo bastante para essa área do amor, que é a área que, né, sempre me moveu. Todo o meu canal é sobre isso, o meu livro inteiro é sobre isso. O livro conta desde quando eu deixei de ser evangélica até quando eu encontrei magia e comecei a praticar. E tudo isso passando por histórias de amor, com caras que eu me envolvia. E o que eu ia aprendendo com cada história até chegar na magia, saindo totalmente do cristianismo. Que massa. E faz quanto tempo que você está na magia? Na magia, eu descobri a Goetia em 2015. E por isso você falou, quanto tempo? Eu já falei 2015. Não, 2015 é magia, a dublagem foi antes. Mas eu descobri a Goetia, eu já conhecia o Wicca, eu comecei a fazer um curso e rituais e aprender e não sei o quê. E aí nossa, sério? Mas que legal. Só que não. Eu achava tudo muito paz e amor, sabe? Aí a gota d'água foi num dos livros que a gente estava seguindo, um ritual. Ele falava assim, e não se preocupe, que se for para ser, vai ser. Se for para ser, eu tô fazendo o quê? Fazendo magia? Fazendo um ritual para se for para ser? Não, eu quero fazer o negócio acontecer. E aí, nesse curso, eu ouvi a palavra Goetia, com um professor falando, você é trevosa, você curte Goetia. Aí eu já, nota mental, procurar o que é Goetia. E se Deus não me queria, vamos ver se o capeta quer. E aí eu fui para Goetia, e foi quando eu mergulhei, a maioria das minhas experiências foram com Goetia, em todo esse início. E depois eu peguei gosto, aprendi, e sigo até hoje, curtindo o Paranauê. Mas... Muito legal, muito legal. Eu acho que é impressionante a gente ver, e eu, por exemplo, eu faço muito diários, assim, né, que eu vou sempre anotando, eu tenho sempre um caderninho. E aí eu peguei uma época, eu estava com dois, um para as coisas de magia e outro para notas profanas, né? E daí, num deles, eu escrevi assim, sabe de uma coisa? Vai ser tudo aqui, porque eu sou uma pessoa só, né? Eu não sou o super-homem, né? Que é o Clark Kent, daí tem um alter ego, né? O Frater Goya e o Anderson são a mesma coisa. Então, é o Frater Goya que vai atender lá no estado às 40 horas e que se compadece com o servidor ao mesmo tempo, e é o Anderson que vai ouvir alguém reclamar da Previdência, por exemplo, quando está estudando comigo. Então, sou a mesma pessoa, não há necessidade de eu me fragmentar, né? E acho que você mostra muito isso no teu discurso, assim, que você está aplicando todas essas coisas para você constroem quem você é, e não compartimentos separados, assim. A Prace
dubladora, praise maga, praise cantora, né? Não é a Barbie Profissões. A galera fala isso, que eu sou cheia das profissões e nunca envelheço. Eu sou a Barbie. Mas é isso, eu faço todas essas coisas, mas eu reúno, né? É tudo uma coisa só. É tudo eu. E uma coisa vai impulsionando a outra. Eu já fiz inúmeros rituais, por exemplo, para música, para ter mais percepção, para trabalhos de música. E, enfim, as coisas vão se interligando, né? Então, acho que vai misturando tudo. Legal. Oh, que massa. Acho que temos um episódio, Goya, que é... Para não ficar muito... temos. Para não ficar muito eu tarde. Falei para ela, daria pra gente fazer inúmeros episódios com ela, né? Vamos fazer mais. E é boa de conversa, moça. Eu sou, se deixar, fico pra sempre. Vamos fazer mais. Não, mas é só, acho que pra gente não estender muito, né, pro ouvinte, e pra gente ir encaminhando para um final, eu gostaria de agradecer, tipo, prazer em te conhecer pessoalmente, assim, pessoalmente, virtualmente, né? Hoje em dia é assim, né? Prazer mesmo. E muito obrigado, assim, eu falo pro Goya, né? Eu sou o cara cético daqui, sabe? Então eu sempre falo que eu sempre me surpreendo no final. A gente fez vários programas assim, porque o papo é tão legal, assim, eu acho tão bacana, então que pra mim só soma, assim, sabe? E eu acho que pra quem tá... Mas eu acho legal esse ceticismo. Eu sempre fui muito assim, e eu queria que existisse. Então, quando eu decidi voltar a acreditar em Deus, que eu fiquei um tempo, né, afastada, e com 19 que eu voltei mesmo, e eu falei, cara, tem que existir. Porque senão é aquela coisa, né, que o cristão sempre fala, pelo menos eu vejo, né, nessa minha área que eu estive, se não existir, para que a gente está aqui? E hoje eu vejo para que a gente está aqui. Eu não preciso de uma coisa maior para justificar o porquê eu tô aqui. Eu tô aqui porque aconteceu. Agora, o que eu faço com isso? Exatamente. Eu tô fazendo o melhor que eu posso, eu tô fazendo coisas grandes, eu tenho, sabe, quero ajudar o mundo, ajudar todos os gatinhos, sei lá, eu quero, sabe... A vida é maravilhosa, eu não preciso de alguém me dando um propósito. E isso porque eu era cética, mas eu queria acreditar. Porque eu não acreditava, eu falava, gente, não tem, mas eu queria tanto. E aí que eu me deixei e eu fui muito. Aliás, eu tive uma fase de... aí a gente volta tudo para super, mas eu tive uma fase de... nossa, mas eu não acredito mais nada. O que eu faço? Eu dou curso de magia, eu ensino, falo de rituais e eu não acredito. Na verdade, não era que eu não acredito. Eu entendi o que funcionava. Então, eu sabia que eu não precisava fazer nada daquilo. Então, teve um espaço na minha vida que deu um tilt. Aí eu falei, o que eu faço da minha vida? Eu não sabia. E aí foi quando eu depois de um tempo... eu me permiti, eu entendi, é o que a gente estava falando, se você entendeu, não tem problema você adorar o sol, mas você não vai estar adorando o sol porque, ai meu Deus, o sol, você entendeu que vai funcionar para você. Mas esse é o ponto, eu entendi, então eu posso usar. Eu vou dar um workshop de varinha mágica agora esse mês. A gente vai ter um workshop quinta-feira de Daimons. Vamos lidar com Daimon. Eu acredito em Daimon como espírito? Não. Acredito como entidade divina? Não. Mas eu sei que funciona. É diferente. Entendi. Então, esse meu ceticismo me fez questionar muita coisa para não ser iludida e sair, tipo, acreditando em tudo que todo mundo fala, sabe? Sim. Mas eu testei. Não é credulidade, né? Essa é a questão. Não é mais credulidade, né? Você não tá ali, olha... né? Acredite, né? Não é nisso, né? É o entendimento, é a liberdade que só o conhecimento e o entendimento dão. Exatamente. Daí você não precisa ter fé. Exatamente. É que daí, às vezes, é o que acontece com a religião, né? Tipo, dá a impressão de que é mais um controle social para manter as pessoas, talvez, olhando para uma coisa só e, sei lá, do que do que fazer o bem ou qualquer outra coisa que eles pregam. Até porque o bem para eles é relativo, né? Para cada pessoa é relativo. E os próprios cristãos, eles me
desejam o bem, falando que um dia eu vou ter um câncer. E aí quero ver para quem que você vai pedir quando você tiver um câncer, quando Deus pesar a mão sobre você. Quero ver você bem fudido, né? Tipo isso, né? Ai. Aí você tem que responder sim. Eu quero que Deus te dê em dobro tudo que você deseja para mim. Amém. Glória a Deus. Então, Pracy, eu como Marcelo só agradeço, porque na verdade eu quero que você nos diga ainda na tua fala, na tua despedida, como achar você no mundo virtual e no mundo real, né? Você existe, apesar de ser uma inteligência virtual, você também é uma inteligência física, né? Eu sou artificial. A gente revela... é uma personagem inventada especificamente para esse. A gente revela no final, né? Revela no final. A gente conversou agora com o chat aqui agora o tempo todo. Daí ela fala com a voz da mulher do Google. Isso. E aí, ó. Né? Então, assim, de novo, né? Eu tenho muito a agradecer a tua disposição de vir conversar com a gente, de estar aqui. Você é fabulosa, né? Eu confesso que eu conhecia muito pouco. Para mim, você era o adendo ao Nino, né? E hoje eu percebo que você é um indivíduo de altura similar ou até maior que o próprio Nino, ele que se cuide, né? Mas assim, é fantástico perceber a força que você tem enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Eu acho que você deixou isso muito claro aqui pra gente, né? Então foi uma grata surpresa, uma conversa muito, muito agradável, muito boa, que com certeza a gente vai querer repetir em outros momentos. E eu até falei com o Douglas para a gente trazer ela para uma Campo Geek uma hora dessa. Seria demais. Fabuloso trazer ela para um painel. Massa demais. Reforça que o convite, o Douglas já falou que tem interesse sim. Mas e passa a bola para frente, que senão eu fico falando até amanhã. Gente, obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, de verdade. Estou muito feliz, obrigada mesmo pelo convite. E a galera que quiser me achar, Magia com Pracy, P-Raci, que é o meu nome. E também estou no nosso templo toda semana. A gente tem ritual presencial lá, um rito que a gente ajuda as pessoas. Então é bem legal, ajuda energética, ajuda espiritual, independentemente da sua crença. Então não importa, você tendo crença ou não tendo crença, a gente pode te ajudar. Cola lá, entre em nossotemplo.com.br ou Nosso Templo SP no Instagram. Enfim, você me encontrando, você vai encontrar tudo que eu faço muita coisa. O Instagram pessoal, que eu falo mais de dublagem, é só Pracy. E aí, se você quiser ver das magias todas, é só o Magia com Pracy. E aí tem YouTube, tem TikTok e tudo mais. Mas... ai, deixa eu finalizar aqui então, gente. Muito obrigado você que ficou até o final. É isso aí.